Estamos de volta com mais um episódio do GamaCast, seu podcast semanal que fala sobre educação, inovação, tecnologia, carreira, sempre trazendo muitos insights e dicas de pessoas que trazem a sua experiência como contexto e conteúdo para todos vocês. Hoje o episódio está mega especial porque eu trouxe um grande amigo e parceiro, Mauro Radomili, trouxe aqui para a gente muitas histórias boas que vocês vão ouvir, que hoje, né, na CIT tem um grande desafio pela frente e vai compartilhar um pouco com a gente. Então, Mauro, primeiro, obrigado por topar, vim lá de Campinas para gravar esse episódio junto com a gente e principalmente começa dando, né, suas boas-vindas e se apresentando como que foi a sua trajetória até hoje, seu grande desafio na CIT. Legal, obrigado pelo convite. Meu nome é Mauro Radomili, eu sou um executivo da CIT. CIT é uma empresa especializada em transformação digital. Hoje nós estamos com mais ou menos 6.500 pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Umas 4.000 no Brasil. E um assunto que a gente vai debater aqui também, eu diria que é importante frisar que 2.500 pessoas mais ou menos no modelo de teletrabalho. Uau! Isso é muito importante. Uhum. É o Desafiador, Anywhere hein? no Brasil. Antes da pandemia já tinha esse número? Não, a pandemia foi o catalisador, empurrão. Já pegando um gancho aqui, que é um assunto muito legal. A pandemia ela evidenciou uma crença limitante nossa, que a gente achava que alguns trabalhos, alguns tipos de serviços a gente não conseguiria rodar remotamente. A gente tinha times multibases. Uhum. Então a gente já tinha um conceito que a gente chama de mesa estendida. Uhum. Você tem uma TV nessas bases e mantém ela ligada com... Eu já vi isso lá na CIT. Mesa estendida. Tem uma webcam, você passa, dá um tchau ali. Chama o guia ali, tá? Um microfone na mesa ali para todo mundo se comunicar. Só que a gente tinha uma crença limitante que esse modelo no Brasil inteiro e com o time, as pessoas separadas, né? Porque se você tem pessoas em BH, pessoas em Campinas, São Paulo, Rio, etc., a gente achava que não ia dar certo. A pandemia veio, mostrou esse cenário e, na verdade, a gente se confirmou que era uma crença limitante e dá muito certo. E a gente descobriu talentos, fontes de talentos nesse Brasilzão que é sensacional. Tem muita história. Legal. E aí, pensando na sua relação com tecnologia, como que você foi cair dentro desse barco agora? Mega desafiador, mas você formou nessa área? Você sempre trabalhou com tecnologia ou não? Como foi esse caminho? Og, eu brinco que eu sou um peixe diferente nesse aquário, porque eu não sou engenheiro. Eu sou formado em publicidade e propaganda. Na época do Pipoca e Guaraná, que era publicidade, não tinha Google Ads ainda nessa época. Boa. Da época do Pipoca e Guaraná foi boa. Sou formado em publicidade e propaganda, trabalhei como diretor de arte muito tempo. Uau! Trabalhei na Publicis. Que é um pezinho no design também, né? Exato. Fui para essa área, né? E aí veio o digital, né? Publicis é imensa, né? Banner, hot site. Aí eu entrei nessa área digital, fui para produção também, então eu fazia a criação e a produção. Legal. E aí começa a pôr a mão em HTML, CSS, Você é da época JavaScript. do front page, não? Pegou um pouquinho? Peguei. Dreamweaver. Nossa, Dreamweaver era maravilhoso. Minha primeira aula de programação foi no Dreamweaver. Dreamweaver fazia mágica. Corel Draw e Dreamweaver. Porque você fazia as artes ali, jogava pro Dreamweaver para ele dar aquela emulada no HTML. Estamos entregando a idade aqui. Estamos entregando. Não comece por aí, gente. Por favor. Tecnologias defasadas. Eu brinco tanto que o Corel Draw era o único programa que tem uma cópia de segurança. Porque ele não confia nele mesmo. Assim, eu tenho que fazer sempre que você salva, ele salva uma cópia de segurança. Por quê? Era muito louco. Outros tempos, né? E aí eu fui absorvendo tecnologia, fui assumindo papéis de liderança. Nesse processo, o time começou a incorporar desenvolvedores. Antes eram mais... agências terceiras, né? A parte de desenvolvimento era fora. WordPress, Era redator, diretor de arte, pessoas de ilustrador, era mais a parte de design mesmo, de criação.
Aí incorporou o desenvolvedor, foi aí que eu me aproximei da tecnologia. Que legal. E aí não saí mais. Aí rodei um pouco, fui para a CT, saí da CT, fiquei uns 3 anos fora da CT. E aí eu voltei e já estou com 11, 12 anos de CT. Hoje eu sou um executivo da CT. Animal. E aí, pensando nesse desafio de CT, né? Começa lá atrás com software house, vai fazendo um crescimento, uma expansão, até mudou o conceito, né? Essa questão de transformação digital há 10 anos não existia. Então, você viu ali uma novela de incorporar uma ajuda, né? Quase que um pulmão de tecnologia das empresas, que é o que a CT começou ajudando, para uma visão de hoje ser parte da estratégia, né? Como que foi essa descoberta, tanto das empresas em que tecnologia hoje não é só meio, é também, né, base, é estratégia, e como a CT se adaptou para atender esse cenário? Essa é uma excelente pergunta. A CT tem uma história, ela veio do CMM5, processo, a gente marcava hora, data e minuto e segundo de entrega de software, era reconhecida. Cascata. Total, tinha 240 práticas. Era um negócio muito estruturado. Isso deu uma base muito forte para nós. Só que uma característica que a CT sempre teve, e quando eu falo CT, são as pessoas da CT, né? No final, por trás, sempre são pessoas. É um poder de se reinventar, se adaptar e sair de situações e se recriar. E a gente passou por isso, né? A gente veio de um processo muito sólido, vem o ágil. O ágil quebra, né? A gente é da época que gerava documentações colossais para você gerar uma linha de código, né? Aí você vem com o ágil, tipo, ó, faça o mínimo necessário, elimina aí, vamos focar numa agilidade de entrega. Eu explico o ágil é uma máquina muito boa de se entregar rápido. Mas se você põe coisa ruim, ele vai entregar coisa ruim rápido. Entendi. Você pede coisa ruim aqui no começo da engrenagem, ele entrega coisa ruim no final. E aí que veio a cerejinha, muito drivado pelo César Gon, que é o nosso presidente, que ele trouxe o Lean, que vem de indústria, é um mindset, foco no seu cliente final, foco na eliminação do desperdício, geração de valor para o seu cliente final. E isso descoberto lá em produção de carro, hein, gente? Exatamente. Né? Quem conhece Toyotismo aí sabe de onde nasceu o Lean. Six Sigma, Toyota, vem de lá. Aí o que acontece? O César trouxe isso e esse foi o tempero mágico que, na verdade, deu a liga, né? A nossa expertise em engenharia de software, o nosso background em processo é muito importante até hoje. Porque a Ágil também precisa, né? Você precisa ter uma governança ali, uma garantia de entrega, né? Aí o ágil e o Lean. E aí, nessa combinação, a gente começou a ter um posicionamento no mercado onde falou, pô, esse pessoal ele bate um bumbo diferente. Tem um ritmo diferente. Não, e tava numa época muito... O boom das startups são 10 anos atrás. Aí tava o Lean Startup, que foi uma adaptação do mesmo conceito do Lean, só que aplicado à inovação de alta escala e que hoje muitas empresas não estavam, né, naquela época inclusive, não estavam preparadas para conseguir jogar esse play. Como que um grande banco vai lançar um app para concorrer com uma startup que nasceu um app, né? E aí essas jogadas elas precisam de gente de fora para jogar junto. O ponto da virada foi um parceiro nosso, o Itaú, onde a gente moldou uma oferta que o Itaú era muito maior que a gente. Falou, eu quero trabalhar como vocês trabalham. A gente já tinha um contrato com o Itaú. Que legal. Ele falou, ensina eu quero que você... O que você faz nessa squad que é sua, eu quero fazer no meu TI inteiro. Só que a gente tinha o quê? 50 pessoas no TI do Itaú. Na época tinha 6 mil pessoas. Nossa. Hoje eu chuto mais de 10, fácil. Caramba. E aí, dessa provocação que nasceu a oferta Lean Digital Transformation, que é essa oferta da CT de incorporar esse modelo de trabalho com essa competência ágil, Lean, mindset na ativação de valor, transparência na comunicação, problema é ouro. Que né? legal. Tem até as 5 regras de ouro que a gente brinca, tem essas frases
problema é ouro, seja educado e diga não, né? Porque é você trabalhar com escassez. E aí começou a nossa jornada, que eu chamo um hypergrowth, né? Que Foi legal. quando começou a nossa escalada. 50 e aí... para o tamanho que dá hoje, 4 mil. Exatamente. Que legal. E aí, pensando num modelo de inovação, e talvez a gente tem uns 30% das pessoas aqui são líderes de outras áreas e tudo mais, e ouvem muito para aprender também como fazer essa virada de chave que não é trivial. Toda vez que eu vejo uma analogia de transformação digital, eu penso em uns 3 espectros aqui. Eu quero que você, né, me diga aqui qual que você confia mais. Primeiro é do Titanic e do jet ski, né? Você tem que ter lá o Titanic que é grandão, mas você tem que ter alguns jet skis, que são as áreas de inovação, os investimentos, as startups, para ir lá na frente, olha o iceberg, volta, conta para a nave-mãe ali, e a nave-mãe começa a desviar antes, porque, né, tá vendo o iceberg ali. Esse é o primeiro. Segundo é que inovação ou planejamento estratégico geralmente é um tiro de canhão mirando num alvo estático. E hoje, com o mundo do jeito que está, esse alvo não está mais estático. Então você atira, ele vai mudando. Então o que você precisa agora é de um teleguiado. Você dá o tiro e vai mudando ao longo do processo. E o terceiro e mais recente que eu ouvi é que inovação é tipo um ovo. O ovo, quando nasce de dentro para fora, ele ganha vida. Que daí nasce o pintinho, a galinha, tudo mais, o frango. Quando ele é quebrado de fora para dentro, ele vira o ovo e frita lá na hora. Então, a inovação precisa vir de dentro. E é o melhor exemplo que você deu aí. Não adianta nada você contratar um monte de gente, né, de tech, inovadora, se os próprios colaboradores da empresa não têm o mindset, não têm o processo, não têm o ferramental. Então, é pouquíssimo provável que a transformação aconteça de fato, né? Então, qual desses 3 você acredita ou o que você vê que esse processo que vocês passaram ajuda nas empresas? Adorei a provocação e as analogias. Eu diria que é uma mistura do 2 com 3, tá? Primeiro, alvo móvel, né? Hoje é até redundante a gente falar. As coisas mudam numa velocidade. E se você olhar as empresas que estão capitalizando essas oportunidades, são as empresas que se prepararam organizacionalmente, em termos de capacidade, para aprender rápido. Então, elas têm um mindset muito grande de absorver, tem um viés de intraempreendedorismo, que faz ela sair do core dela, do business dela, e ousar ir para outro numa velocidade muito rápida. Entendi. Você pode... A Amazon, por que a Amazon vai lançar um player de música? Né? O player de música da Amazon é melhor que o Spotify? Não é. Mas só que eles fizeram casado com um monte de leque de produtos, então eles se sentem seguros e ir lá e capitalizar uma oportunidade de mercado. Entendi. Então o alvo é móvel, você tem que ter essa agilidade. Como que a gente classifica? É uma forma um pouco só de classificação, de entendimento do momento das empresas. Nós temos as empresas que nasceram numa era analógica e as empresas digitais. Hoje, todas estão querendo se transformar em uma empresa digital do seu segmento. Eu sou uma empresa digital do segmento de educação. Eu sou uma empresa digital do segmento de seguros. Essa palavra, essa é só uma brincadeira, essa palavra digital, quando ela vem antes do segmento, ela dá um entendimento de que essa empresa ela está capaz, em termos de estrutura, em termos de competência, em termos de inovação, de empreendedorismo, para capitalizar oportunidades. Até fora do core business dela. Então, hoje, antigamente, quem contratava developers, né? Era empresa de tecnologia. Hoje, todo mundo contrata developers, né? Todo mundo está nessa jornada. Independente de que cadeia que você está, em que segmento que você está. Então, acredito que essa do alvo, essa dinâmica de você estar sempre revendo as suas metas, os seus objetivos, sempre na perspectiva do seu cliente. Isso é um ponto muito importante, que é uma reflexão para todo mundo aqui. Faça uma reflexão quais são as empresas que, na opinião de vocês, estão ganhando esse jogo, né? A grande maioria, se não a sua totalidade, vão ter uma característica em comum. Elas colocam o cliente no centro. E quando coloca o cliente no centro,
Não é para a empresa olhar para o cliente no centro. Ela exercer uma empatia dela olhar pelos olhos do cliente, entender quais são as necessidades, os problemas. A jornada. A jornada, consequentemente, necessidades e problemas são oportunidades, né? E aí isso começa a abrir, né? Porque aí quando você começa a mapear a vida desse cliente, ele sai do seu segmento, só saúde, só educação, financeiro, você começa a ter oportunidades em outras áreas. E aí vai plugando soluções ali. Você consegue capitalizar. Então, eu diria que... E o último ponto do ovo, que achei essa nova, eu não conhecia essa. Eu, particularmente, aceitei... A gente não acredita em pequenos experimentos de inovação. E aí... Aquele aquário isolado lá com a gurizada de short. Aí passa, vira quase um quadro. Olha lá. Que bonitinho. Eles fazem isso, né? A gente não acredita nesse modelo. Tem que ser um movimento de dentro para fora. É um processo muito difícil, porque quando você fala em inovação, em empreendedorismo, você está falando em dar voz para as pessoas, né? E normalmente as organizações elas foram montadas, principalmente as analógicas, elas foram moldadas avesso ao risco, né? Então elas criaram um monte de gatilhos para evitar desvios e riscos. São frágeis, não são antifrágeis. E aí você está falando, não, eu quero ouvir todo mundo, eu quero testar rápido, eu quero ver se o meu cliente compra isso, vou testar com um protótipo de baixa fidelidade, vou fazer uma pesquisa rápida aqui. É contraditório com essa empresa, com essa organização avessa ao risco. Esse é o maior empecilho, eu diria, desse movimento. Mas eu acredito que ele tem que ser de dentro para fora. Existe formas de você potencializar, catalisar isso, acelerar isso, fatores externos? Existe, mas ele tem que ser um movimento de dentro para fora. Legal. E aí, como você pega aí um grande volume de pessoas programadoras dentro do time de vocês e dentro da relação que vocês têm que ter, né, no dia a dia com os clientes, o que você viu aí de grande diferença para um público que, primeiro, já fala a mesma língua no mundo inteiro, ou seja, coda em inglês, né? Então, isso já é uma grande vantagem. Imagina se não existissem idiomas diferentes, né? O único. Então, essa é uma profissão que existe um idioma na hora de programar. Mas já era uma profissão que tinha um pezinho no remoto, por exemplo, trabalhando assim, mas a pandemia deu uma mega acelerada. Como que foi esse desafio de vocês trazerem, né? Você comentou ali no começo o híbrido ou o teletrabalho, né? Como agora foi regulado, ou home office. Como que hoje está estabelecido isso tanto para a CT quanto para os clientes? Ainda é um desafio, a galera está pensando em retomar. A Apple agora deu uma intimada, você viu? Volta dia 1º de setembro, senão é layoff. Como que você vê esse futuro que nos espera aí? A CT ela fez um processo tradicional dela de aprendizado. Ela fez pequeno, foi na minha unidade até, nós fomos Você foi a cobaia. Nós fomos a cobaia. A gente legal. pegou, a nossa unidade tem 200 pessoas, conversamos com os nossos parceiros, mudamos cláusulas de contrato. Tinha que porque revisar. E colocamos o modelo teletrabalho, assinou um contrato com as 200 pessoas da nossa unidade para o teletrabalho. Isso gerou um monte de aprendizado. Pessoas que não ficaram felizes, pessoas que ficaram muito felizes. Fomos entender ajuda de custo, produtividade. E aí, só que aí isso foi se ajeitando, e a CT olhou e falou, temos uma oportunidade aqui. Aí eu uso uma expressão, a gente destravou um potencial de crescimento da CT. Porque era muito headcount, tem que ter a sede. Putz. Disputar developers em São Paulo. Sair do domo, né? Disputar developers no interior de São Paulo, em BH, no Rio de Janeiro. Aí você descobre que em Manaus é um centro excelente de mobile. De dados. De dados também. também. Da WAN lá, João Pessoa tem uma federal sensacional. A gente contratou developers de João Pessoa sensacionais. Aí você, sul do país, você começa Brasília. Só que a gente teve que entender. Eu não estou indo
Esse é um ponto importante. Eu não estou indo para esse lugar para pagar mais barato. A gente manteve as faixas. Fomos extremamente Pelo contrário, né? competitivos. Você vai atrair os melhores de lá porque pô, o cara vai ganhar um salário que o custo de vida dele lá vai sobrar mais, né? Esse foi o jogo. E isso fez a CT, por isso que a CT tem 2.500 pessoas no modelo teletrabalho hoje, Gui. Virou a chavinha. Virou a chavinha. E ela fez um crescimento, a gente teve épocas de contratar 250 pessoas por mês. Nossa. Se eu fosse no presencial... Pensa o onboarding disso, tipo, 250 pessoas. É um auditório. Oi, gente, aqui é CT. Só que 250, eu diria que a gente teve uma média de 50% a 60% desse volume inicial era teletrabalho. Ah, tá. E o onboard foi no fazendo teletrabalho. Entendi. É um desafio. A CT aprendeu como que você manda máquina para esse pessoal. Tem uma história engraçada de uma cidade do interior que tinha que mandar um Mac. Era um designer. Uhum. Beleza, vamos mandar um Mac. A manutenção, a assistência técnica para Mac mais perto era 400 quilômetros. Nossa Senhora. Aí teve que montar todo... E a gente foi aprendendo. Esse é o jogo da experimentação que eu até comentei antes. A gente tem um colaborador que mora numa cidade tão pequenininha lá em Manaus que ele brinca, ele fala lá que lá a ambulância chama bike lância. Que vai de bike. Sério, não tem carro, moto, o lanche também, o lugar da lanchonete, né? O bike lanche. E a gente teve que superar o desafio de como que eu mando uma máquina para lá, como que eu trago internet boa, porque as duas bases. A gente transformou o benefício do Vale Transporte em Vale Home Office, com cartão de benefício bem mais flexível. E aí você fala, né? Ah, mas é difícil, não. Se você for só pelo o difícil e não encarar o desafio e ter a intenção, nunca vai sair, né? Mas lembra da empresa avessa ao risco. Ela não consegue fazer isso. Não consegue. É difícil. Veja bem, vai ter que ter um 3 fornecedor. assinaturas, 4 carimbo. E aí que eu... A autonomia faz a diferença na velocidade. O Né? experimento pequeno e a empresa ter esse apetite a mudar, é o eterno aprendiz, né? Apetite a mudar, esse é o jogo. Esse é o jogo. E isso que a CT fez em relação ao teletrabalho. Tem desafios? Tem. Eu, dando a perspectiva da CT aqui, eu acredito que o presencial para tecnologia, ele não vem mais. As empresas hoje que estão numa linha de exigir o presencial, elas vão ser, daqui a pouco, peça de museu. Isso é uma coisa que não volta mais. O híbrido real. Porque o contato humano é importante. Só que o movimento de ir para a empresa, ele ficou um movimento mais social do que uma obrigação. Sim, cultural, social, vamos criativo. marcar um almoço amanhã, a gente já aproveita e faz a nossa reunião. Queria trocar uma ideia com você, ao vivo, dar um abraço, cumprimentá-lo. Legal. Vira um evento... Falar da família, né? Você Exato. vai, extrapola o call, né? A obrigação do trabalho presencial, eu acho que isso não volta mais. E quem está indo nessa linha para perfis de tecnologia, a tendência é que ele tenha muita dificuldade de recrutamento. Hoje as pessoas perguntam, antes de conversar, mas a vaga é presencial, remota ou híbrido? Não quer nem saber do salário antes. Não. Então, Antes se era o você salário, fala né? presencial, a pessoa valeu, obrigado. Mas nem que eu vi. Fala assim, eu pago você em Bitcoin. Não quero nem ouvir, né? E sem contar que, assim, a profissão de dev hoje, ela não é mais assediada só Brasil, né? Hoje você tem tech recruiter ali da Irlanda, da Alemanha, batendo ali e tentando te levar. E você fala inglês minimamente. E a gente tem casos de alunos que estavam com inglês muito básico ali, mas ele vai ter que ler um conjunto de requisitos, pegar ali e talvez se comunicar com o líder ou com o time de uma forma mínima, saiu ganhando $2.000. E aí você faz o shift, você fala, como que eu vou agora exigir uma pessoa que está morando no Brasil, gastando em real, ganhando em dólar, e eu vou tentar abrir uma oportunidade para ele, para obrigar ele para o escritório? Esse movimento... Esse é o dilema, né? Gui, você tocou num ponto, esse é um movimento muito forte. O Brasil tem uma mão de obra em tecnologia muito boa, se você comparar mundialmente. O brasileiro ele tem uma característica de um civirômetro, um poder de
uma criatividade, o poder de resolver problemas diferente. Eu estava conversando com o CTO, ele deu um exemplo, falou assim, ó, o Brasil tem a qualidade de Israel, do dev de Israel, mas o preço da Índia. Então, comparado mundialmente, a gente é barato por conta do câmbio mesmo, né? Mas assim, o entregável, o raciocínio, o processo que a gente aprende, lógica, algoritmo e engenharia de software é um dos top 10 do mundo. Então, temos um país com uma abundância gigantesca de pessoas, um movimento de senioridade, né, cada vez maior, e aí vira um alvo fácil para recrutadores. Não dá para competir. Acho que em termos salarial, não dá. Vira truco, né? Não, a nossa moeda 3, 6, não tem como. A gente pagando em dólar, pagando em euro, não tem como. E com essa possibilidade de você continuar morando no Brasil, né? Então, isso não tem como. O que a gente tenta trabalhar? A gente perde pessoas, isso não faz parte, né? Uhum. A gente tenta trabalhar outro viés que essas empresas não conseguem fornecer para essas pessoas, que é desenvolvimento de carreira. Uhum. Você é uma escola ali dentro. Você está trabalhando na CIT, hoje você está trabalhando em educação, amanhã no mercado financeiro, amanhã em saúde, amanhã o dinamismo e pluralidade em termos de business, em termos de tecnologia. Uhum. Hoje eu estou trabalhando uma solução híbrida mobile, amanhã eu estou trabalhando no back-end, amanhã... Isso, junto com o desenvolvimento de carreira, é uma coisa que eu acho que é um fator hoje que ele é o nosso diferencial. E várias empresas não conseguem oferecer isso, né? Porque você for trabalhar para uma empresa que não trabalha com essa pluralidade, você vai trabalhar num segmento com uma tecnologia. Você ficando lá 5 anos, você vai sair muito bom em uma tecnologia, em um segmento. Vou conhecer muito sobre seguros, mas só sobre seguros. E aí, quando você vai para uma outra empresa que é, sei lá, da área de saúde, né, de inovação, vai ser diferente. E um outro ponto, Gui, você pegou, e um outro ponto, essas empresas internacionais que estão vindo aqui contratar nossa mão de obra brasileira, né? Elas não têm plano de carreira, elas estão contratando uma pessoa para entregar código, para desenvolver soluções digitais. Sim. Legal. Go horse. Tem as suas nuances, as suas variáveis. Mas não chega para você e fala assim, não, você está entrando aqui assim, nós vamos te capacitar nisso, você tem um gap nesse ponto de comunicação interpessoal, um soft skill, igual do Reinaldo Gama, o power skill. Os soft skills, etc, para você se tornar um profissional melhor. Uma pessoa melhor, um profissional melhor. Não, eles estão pegando do seu conhecimento, eu quero que você desenvolva em Java, esse é meu produto, e continua desenvolvendo em Java. Vou te dar um aumento invariavelmente? Posso te dar um aumento. Mas não aquela evolução de carreira, de cargo, de skill, de pluralidade de conhecimento, pluralidade de tecnologia, de ferramenta, etc. Essas empresas não conseguem fornecer isso. Então, a gente tenta usar desses argumentos para atrair ou reter. Eu tenho um caso bem emblemático aqui, a pessoa vai saber, só ela, né? Graças a Deus. Ela recebeu uma proposta... Absurda. Jogador de futebol. Sabe? Um negócio convertendo em dólar, a gente não chegava nem 50% do valor. Nossa. Só que essa pessoa falou o seguinte, eu não esqueço desse cenário, dessa situação. Falou, Mauro, eu vou ficar. Por quê? Porque eu nunca tive um plano de carreira, eu nunca tive uma transparência da estratégia da empresa, da estratégia da unidade, da estratégia do meu contrato, uma relação tão aberta com os meus líderes como eu tenho hoje aqui. Isso legal. Isso até... Não, usar a palavra transparência é uma coisa que, né, não é uma realidade comum. Não é. Faz isso, não sabe por que está fazendo, né? Isso me marcou muito, tá?
E a gente até usou desse aprendizado para potencializar isso no viés de reter esses talentos. Que legal. Mas, invariavelmente, a gente perde porque tem valores que fogem. Concorrência. Não tem como. Vocês vão fazer um conteúdo, inclusive, sobre salário emocional. Queria que você falasse um pouquinho. Exatamente o que a gente acabou de falar. Que, é o que envolve... Não contábil. É o não contábil. Tá. Você poder ser quem você é, você poder ter voz. Segurança psicológica, né? Que o tem Google a fala ver, bastante, né? Você poder ser quem você é, você ter voz Uhum. para opinar, para falar. E eu acho que a gente poderia ir por aqui. Não falar, você fica quieto aí, porque isso não é você que decide. Não, tem voz ativa, porque a gente na CT usa muito dinâmicas de cocriação, né? A inteligência da sala é maior do que a inteligência da pessoa mais inteligente da sala. Que legal. Então a gente usa muito. Então todo mundo, de A a Z, do presidente ao estagiário, vão dar a sua opinião. Isso faz uma diferença e isso não é tangível, né? Não é um salário, não é um olerite no final do mês. Desenvolvimento de carreira, advisors, a CT tem um processo muito sólido de mentoria, de desenvolvimento de carreira com mentoria, né? Isso é o que compõe, tem outros fatores, mas isso compõe salário emocional. Um salário emocional que a gente tem lá na Gama e a gente pouco capitaliza isso no ponto de vista de marketing empregadora e tudo mais, é o ponto da cultura mesmo. Você ver alguns valores no dia a dia que as pessoas gostam, admiram e falam assim, aqui é uma empresa que eu saí de um C de controle para um C de colaboração, sabe? E aí você fala assim, nossa, a gente precisa divulgar isso mais para... E aí é o que você falou, assim, precisamos inclusive ajudar as pessoas a tomarem melhores decisões, porque eu sei que é difícil, né? Você tá lá ganhando, aí você chega uma proposta, 1.000 a mais, 2.000 a mais, aí você balança e pensa nas suas contas e tudo mais, mas você não pensa que daqui 6 meses você vai estar odiando a sua segunda-feira, olhando pro seu chefe com a força do ódio e trabalhando de um jeito triste, e isso vai fazer com que sua família também fique triste, você desconte em outras pessoas, né? Toda essa tensão, você começa a ficar ansioso, você tem um burnout, e aí, valeu a pena, né? No final do dia, assim, são decisões que precisam levar o emocional e o racional junto, né? Precisa casar. Normalmente as pessoas, elas não avaliam, elas tomam uma decisão muito racional. Baseado no hoje. No hoje, e não avaliam porque não tem clareza onde quer chegar, não tem clareza dos valores que drivam, né, que direcionam as decisões dela. Isso é muito importante. Eu acho o público da Ânima, né, da Gama, é um público muito que ele não tem essa informação, não tem clareza dessas informações e acaba tomando decisões e se arrepende. Coisa mais comum que a gente vê. Toma a decisão, vai e se arrepende. A Patrícia me falou disso. Que vai para uma fintech lá e, pressão. Quem trabalhou no mercado financeiro sabe que é um bate-bumbo e bora, bate meta e não sei o que mesmo, sendo developer. Aí é um ambiente e um clima que não faz sentido. A pessoa volta depois de 6 meses e oi. Falta de flexibilidade. Tem empresa que fala, bom, beleza, tá, legal, das 8 às 6 aqui. E existe um motivo dela pagar mais, né? Existe um motivo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Ela tá pagando mais porque ela não vai entregar talvez outra coisa. É isso, ela tá compensando alguma coisa. Eu tô abrindo mão, e isso é uma coisa que o pessoal não faz avaliar. Eu tô abrindo mão de algo para ter esse salário. Poucas exceções que tem avaliação lá no topo. Mas normalmente você está compensando. Eu vou ter pouco disso, mas estou ganhando muito salário. Eu não vou ter flexibilidade. Flexibilidade de você poder, durante o dia, falar, vou dar um tempo aqui. Sim, vou no médico, vou ficar com meu filho hoje. Vou dar uma volta com o cachorro aqui, que ele não está legal hoje. Bom, tem lugares que você não faz isso. Você não pode fazer. Você vai ter que pedir 3 permissões antes e ainda assinar usar o seu banco de horas. Banco de horas para andar com o cachorro. Você achou que você ia escapar, a gente falou bastante sobre o lado comportamental, cultural, mas vamos falar do tecnês também. Você é um cara que eu aprendo muito sobre tendências, sobre futuro e tudo mais, mas hoje a realidade está dada, né? O que é uma trilha, um caminho para desenvolvimento e meio que parece ser óbvia, né? A gente tem muita gente que prefere começar por front-end,
aí depois vai para back-end, até se tornar um full stack, que aí de fato é uma pessoa já plena e tal. Mas você tem uns hacks aí de carreira que eu sei que são tendências e que você tá sentindo também a dor e que talvez sejam caminhos mais fáceis aí para quem tá ouvindo a gente, quer entrar em tecnologia, quer fazer uma transição de carreira, quer ganhar mais, mas não tem noção de quanto esse caminho é árduo, é duro, né, para chegar. E igual os Dream Teams que você tem lá, até o programa de estágio hoje, quem não conhece, né, da CIT, é uma das grandes referências, que para mim é o Barcelona. Vocês estão fazendo exatamente a estratégia de um dia vocês vão criar o Messi, né? Mas contrata o Messi antes, Exato. treina lá dentro, aposta e aí coloca a educação como uma grande chave para essa galera crescer. Mas falando desses hacks, o que são as grandes trends aí de caminho de carreira em tech? Ó, pessoal, eu fico olhando necessidade de mercado e a competência, o conhecimento que você consegue adquirir com o menor prazo possível, né? Menor tempo possível. Hoje eu vejo um gap muito grande de automação de testes. Que há. A gente é da época do Quality teste... assurance. Tem que falar. Né? Uau. É o eu. O que faz o QA? Automação de testes. A gente é da época do tester funcional. Uhum. O cara desenvolveu o software, pega lá e vai o dedinho que vai achar o bug. Aí navega em tudo, o dev odeia ele porque putz, pegou um erro. Almoça em mesa separada. Né? Hoje, a automação de testes é um caminho. A gente tem muita dificuldade de achar pessoas, tá? Não é trivial. Sério? Elas são disputadas no mercado, tá? Lá fora tem um termo SDET, Software Developer Engineer of Test, né? Of Tester. Mas elas são técnicas, né? E é um caminho, você não está abrindo mão de uma trilha de desenvolvimento, porque hoje no mercado existem times que não têm mais o papel de QA. Mesmo de automação, meio que o time incorporou. O time entende que tem que pirâmide de teste. Full cycle, isso, parabéns. É isso aí. Só que não é todo produto digital que você consegue fazer isso, depende da maturidade do time e tal. Então, hoje, o papel da automação de teste é muito importante, é muito difícil encontrar. E hoje você tem algumas ferramentas que te ajudam, né, a fazer essa automação de testes, que é um caminho de entrada no mercado muito bom. Legal. E promissor. Hoje é difícil você procurar uma pessoa, um QA júnior com conhecimento de automação de teste. Nossa. É difícil. Vai ter que formar. Você vai ter que formar dentro de casa. Esse é um caminho. Um outro caminho que eu acho muito promissor, que quando você fala em dados, né? Hoje a gente tem uma massa de dados de consumidor, de comportamento, de mercado, etc., gigantesco. E as empresas estão começando a entender a necessidade de se estruturar esses dados, tirar insights de negócio. Só que o espectro de dados ele é muito grande. Ele vai de um cientista de dados especialista em machine learning até um engenheiro de dados de Python lá para fazer uns ETLs da vida, né? Só que tem um caminho do espectro de dados que eu acho muito... Ele não é tão complexo e é uma porta de entrada que tem um mercado muito grande, que é a parte de tagueamento. Você cria todo Analytics produto... puro. Exatamente. Todo produto digital é básico que a empresa vai ter que monitorar o uso desse produto. Entender qual é o botão que clica mais, o que clica menos, em que página que ele sai do seu funil de conversão, etc., para você entender o comportamento. Isso você tem um produto digital, você cria um plano de tagueamento, o que você vai taguear, o que você vai medir. É como se amarrasse uma cordinha ali no pé do usuário para ir monitorando onde ele vai. Exatamente. E aí você tem o tagueamento em si. Esse é um caminho de entrada e as ferramentas mais utilizadas hoje é Google Analytics, tem o Adobe Analytics também, tem umas outras de mercado aí. Mas esse é um caminho de entrada. A Microsoft não tem nenhum? De tagueamento, não. De tagueamento analytics? De comportamento, não. Tem tagueamento técnico, né? Para observabilidade, outra etc. Coisa, É outra coisa. E aí, esse é um caminho de entrada para o mercado muito bom,
com um segundo step que a gente chama de data vis, né? Data visualization. Sim. Que aí você usa um Power BI, um Tableau, Data Studio, Tableau. Grafana. Exato. Você faz esse é um PF. De novo, eu estou olhando necessidade de mercado, estou vendo que os parceiros da CT e a CT precisa, e estou vendo a curva de aprendizado. E principalmente de estar do ladinho já, né? Porque Exato. o mais difícil é entrar. E aí, Depois você, a coisa anda. Você tá ali, aí você fala assim, pô, surgiu uma vaga de Dev Júnior, você vai lá, fala com o RH, você já tá dentro da empresa, que é o mais difícil, já entende entende os processos, para fazer o trampolim muito mais fácil, né? Do que você ter uma jornada toda de construção de conhecimento, depois ter que se provar em termos de experiência para depois conquistar uma oportunidade. O conhecimento é na prática. Ótimo, né? hack. Você sabe, o conhecimento é na prática. A gente tenta acelerar, mas você vai aprender ali nas dores do dia a dia, de aprender as nuances daquilo que você está fazendo, daquela competência. No South by Southwest agora eu vi uma palestra maravilhosa que é Trends Não Óbvias, que é um instituto lá que chama Não Óbvio. E aí fica a dica para vocês aí de dois caminhos não óbvios, porque não são né, o padrão, para você entrar, começando por QA, por qualidade e por dados, né, principalmente analytics e tudo mais. Você acredita em low code, no code? A CT tá fazendo algumas coisas lá, porque interpretando talvez aí de forma mais genérica e distante, muitas das demandas das empresas, né? Pensar um bancão lá, quer fazer um MVP interno, daí vai lá e faz a solicitação lá do software. Eu vou te dizer, por mim, minha vida é automatizada. Eu pago uma conta, jogo o comprovante no grupo do WhatsApp, que tem um Zapier, e que joga numa linha lá do Google Sheets. E aí, no final do mês, já tá tudo que eu paguei lá. Eu vou fazer um experimento, por exemplo, com alunos, com alguma turma, eu uso o Glide App para fazer o meu próprio app, como se fosse uma lista de contatos ali com as pessoas. Se for muito complexo, vamos pro Bubble, que para mim é uma ferramenta sensacional. Dá para fazer várias startups ali no Bubble. E eu vejo que as necessidades, às vezes, de algumas empresas, vendo pela Gama e tal, a gente tomou algumas decisões, por exemplo, para fazer dashboard interno, de usar o Retool, que faz uns dashboards ali, plug and play, drag and drop, né? Em vez de você codar tudo do zero. Então, tem muitas coisas, mas eu acho que as empresas pouco sabem disso. E os devs também, às vezes, têm um certo receio, mas não entendem que aquele tempo que ele está desenvolvendo uma coisa que já está pronta e que né, é um Lego, ele poderia gastar em fazer outras coisas que não são né, tão simples assim, né? Com várias aspas. Você acredita nesse movimento, até para suprir um pouco desse gap de talentos? Acredito, só que existe um mindset bloqueador aí. Você pegou. Né? Ele tem a ver até com fazendo um gancho com Open Innovation, numa perspectiva de empresa. Quando você olha, eu sou uma empresa, eu tenho uma necessidade de fazer uma jornada completa, né? Normalmente, o que essa empresa faz? Ela vai fazer do zero. Tá. Ela não olha, opa, essa etapa aqui eu posso ir lá e pegar uma startup que faz isso. O low code, ele tem essa mesma característica. Eu vou fazer um desenvolvimento, mas essa parte eu consigo usar um low code, que acelera. Tecla SAP aqui. Low code é menos código né, de desenvolvido do zero. No code é, teoricamente, zero código. Tá? Uma low code ou no code, né? Mas com uma integração de entrada e saída, né? É o que você fez do Zap. Você acabou de falar. Hoje, raramente você vê esse mindset. Isso aí, e no Five Whys e Ishikawa, é a minha opinião, por favor. Uau! A causa raiz disso é a falta do mindset de inovação da base. Por isso, do ovo do ser interno. Tem que começar por dentro. Naturalmente, eu acredito que se a gente motivar a inovação, o time de desenvolvimento vai começar a ter esse olhar. Tá. Como que eu faço? Porque hoje eles olham como que eu faço isso de forma acelerada, codando, não considerando no code ou low code. Não olhando só exceções. o outcome, né? O output e tal.
Agora, para a gente fechar, queria que, além de você mandar um grande abraço para nossa parceira Carol Sarmento, que vai, né, inaugurar a Casa Una, e vocês são uma das parceiras, assim como a Gama e tal, eu queria que você deixasse aí uma lição de aprendizado, uma dica de livro, podcast, onde Mauro aprende, o que Mauro está aprendendo em 2022. Ó, pessoal, a literatura, né? Eu sou um devorador de livros, né? Você falou alguns do Eric Ries, Jake Knapp. Eu recomendo estar sempre antenado. Eu estou tentando lembrar o que está na minha cabeceira. Eu tenho uma mania de ler uns 4 livros ao mesmo tempo. Sério? É igual aquelas pessoas que assistem o primeiro episódio de uma série, vai pro outro, daí vai pro outro, depois mistura as séries, né? Fala assim, mas não tinha tido aqui um detetive? Não, você tá confundindo, é outra. Não, eu tenho meu Kindle da vida, não vivo sem ele. Legal. Mas eu tô com uns 4, 5 livros em paralelo. Eu preciso... Tudo sobre inovação? Ou você sai um pouco fora da nossa bolha? Não, é que eu não vou lembrar o nome. Eu tô lendo um livro sobre filosofia de um coreano. Que da hora. Um livro muito Ano passado eu estudei muito filosofia. Estoicismo, você gosta? Muito. Muito bom. Né? Eu acho que esse é um mix, tá? Não só business, tecnologia, inovação. Eu acho que é um mix. Você tem que pegar o que te interessa, né? Eu gosto de James Clavell. Que legal. Que é um cara taipancha, né? Que é um cara que cria uma história muito amarrada com fatos históricos, né? Bernard Cornwell, dependendo do dia, eu também gosto. Dependendo do dia é ótimo, né? Você chegou com humor, né? Lá em cima, vamos ler. Mas tem de tudo, tem de tudo. O meu recado aqui, o conselho que eu dou é aberto ao aprendizado. Não, assuma que o que você sabe vai mudar. Independente se é linguagem, se é conhecimento, matemática financeira, o que for, vai mudar. Então esteja aberto a entender e olhar o movimento e aprender coisas novas. Independente do que for, se é na culinária, se é na matemática, isso vai criar um comportamento natural seu de aberto ao novo. Uau. Esse é o caminho que eu recomendo. E como o Bruce Lee nos ensinou, seja água, né? Porque daí você se adapta em qualquer lugar, é isso. Taleb também, antifrágil e tal. Deixa o seu recado final, abraços aí e principalmente onde que a galera te acha, onde que é a página de carreiras da CIT, o que é o próximo passo aí de vocês em relação à tecnologia e tudo mais. Deixa o seu recado final. Pessoal, para me achar, o melhor caminho é via LinkedIn, Mauro Radomili. Tô 100% acessível, troca ideia, pode me pingar, a gente vai bater um papo. Sobre a CIT, oportunidade, o canal ali, nós temos uma seção do nosso site de carreiras, onde tem todas as nossas vagas, descritas por tecnologia, híbrido, remoto, teletrabalho, base, se precisa de inglês, não precisa de inglês, tem tudo. Stack, tudo. E o outro canal, que o Gui já fez uma propaganda aqui, é o nosso programa de estágio, que é o Next Generation. E eu já vou soltar uma novidade aqui. O ano que vem ele vai rodar 2 vezes por ano. Uau, 2 turmas grandes. 2 turmas. É um programa que hoje ele puxa 600, já 650 pessoas. Cargo de liderança? Não, eu tenho um sócio que entrou na CIT como estagiário. Uau, olha esse case, hein? Temos que entrevistar ele aqui. Gilson. Gilson, o convite está feito, hein, Gilson? Gilson. Próxima temporada, Gilson aqui é de estagiário a sócio de uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. Gilson é um cara sensacional. Não, a história, ele aqui, você vai precisar de um pouco mais de tempo. Tem história do conhecimento, é um cara que tem muito conhecimento em Lean, mindset ágil, né? A história dele na CIT é muito rica, né? Muito, muito rica. Gente, se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mauro, muito obrigado por trazer esses 2 metros de altura, de conhecimento para falar com a gente aqui. Obrigado por ser um grande parceiro e apostar nas nossas loucuras lá junto com a Anima e com a Gama. E fica o convite aqui para você que chegou até o final. Compartilhe esse episódio no grupo de WhatsApp, Telegram, nas suas redes sociais. Marca a gente, marca o Mauro, marca a Gama, marca a CIT. E vai ser um prazer também ouvir os feedbacks de vocês e recomendações de quem que você quer
que esteja aqui para ser entrevistado. A gente se vê no próximo episódio do GamaCast. Valeu!